Bom, vamos seguir agora com a nossa programação do Abeta Summit. Nesse momento agora a gente vai seguir com um bloco que a gente costumou chamar aqui de grandes jornadas, né? Vamos começar agora a falar de um tema assim de grandes jornadas, de coisas bem distantes. Bom, a malha rodoviária brasileira aí, ela tem mais de 1 milhão de quilômetros, 1,5 milhão, né, Gil? É, 1,5 milhão de quilômetros para vocês viajarem, gente. Uma verdadeira teia aí de caminhos que conectam cidades, que conectam aí paisagens e, claro, unidades de conservação também, à espera de serem descobertas, né? Nem todo mundo conhece e a gente precisa descobrir realmente esse Brasil, descobrir e vivenciar essas grandes paisagens brasileiras a bordo, olha de quê? Motorhomes. Você já fez viagem de motorhome, Não, Gil? ainda não. Nossa, essa também eu não fiz não, eu acho que a gente está precisando agora fazer um pouquinho dessa experiência também. Não só motorhomes, né? Motorhomes, carros modificados ou trailers, né? É a essência do caravanismo. Uma atividade aí que vem crescendo no Brasil e que deverá aí se intensificar nos próximos anos. Para moderar esse bate-papo, a gente vai convidar aí o nosso amigo Marcos Pivari. Vamos ver se o Marcos já está aí não na linha, né, mas na telinha com a gente. Aí, Marcos, tudo bom, querido? Por aí? Estamos te ouvindo, mas eu acredito que a gente consegue te ouvir um pouquinho mais alto. Espero que a galera que esteja assistindo também esteja te ouvindo aí melhor do que, de repente, sair o teu áudio aqui. Enquanto isso, vou falar um pouquinho do teu currículo, tá? Então, o Marcos, na verdade, pessoal, ele é arquiteto por formação e é pesquisador do campismo, por escolha e por paixão também. Fundador aí do maior portal de fomento ao campismo e caravanismo do Brasil, nas versões tanto de web quanto app mobile. Então, mais uma vez, Marcos, seja bem-vindo aí ao nosso Abeta Summit, nesse novo formato. Vai ser muito bacana aí te ouvir e, claro, ter aí a tua interação com os outros convidados que estão por aí também, né, Gil? Com certeza. E o Marcos, né, um convidado especial, já um parceiro da Beta de longa data, e ele vai ter 2 blocos específicos aqui, né? Nesse primeiro momento, ele vai fazer aí uma interação com alguns convidados para falar sobre a questão do caravanismo, né? E quem vai fazer parte desse time de feras aí será o Marcelo Mateus. Vamos ver se o Marcelo também já está conectado com a gente. Ainda não? Então vamos lá. Ele Então, é sócio Marcelo. proprietário, né, de 4 Oi, tudo empresas, bem? Mototrailer do Brasil, Itu Trailers, proprietário da Summer RV e da SC Trailer Santa Catarina. E vamos receber também um outro casal, Esse já é de coração nosso aqui, né? né, a Ana e o Patrick Miller, que eles são proprietários lá da Atlantis Divers, referência no mergulho, e da Noronha Tour, que são ambas em Fernando de Noronha, em Pernambuco. Eles são adeptos do caravanismo há muito tempo e já viajaram por vários países da América do Sul e por quase todos os estados brasileiros. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos e o Marcos agora faz essa condução aí com a galera. Então tá bom, gente. Bom, primeiro agradecer o convite. É uma honra estar aqui, é, representando aí o caravanismo no Summit, que a gente já há 4 anos participa de alguma forma, e pela honra de ter esses convidados aqui, né? A gente teve uma aula hoje sobre a situação atual do turismo no Brasil, né, depois da pandemia, e a gente teve boas previsões, assim, e leituras para o futuro, né? O painel de hoje ele vai tratar exatamente de um desses caminhos para o nosso turismo aqui do Brasil dar a volta por cima. Muitas respostas que estavam meio nebulosas hoje, a gente já começaram a clarear com essa galera que falou antes da gente, né, desde as 8 da manhã. Com a pandemia, a gente teve um turismo muito castigado. E no meio dessa tempestade, a gente viu uma modalidade crescer, que foi o caravanismo. Foi até uma surpresa para a gente. Talvez não tanto, mas foi uma surpresa o quanto a coisa cresceu e foi procurada. Não só pelo público, pela mídia, né? Então, assim, vamos dar uma pequena prévia para quem não acompanha a modalidade, saber do que se trata o caravanismo, tá? O caravanismo, ele pertence ao campismo, que é o ato de você viajar levando a sua própria casa, tá? Isso, alto grau de contato com a natureza, e a modalidade que você usa um veículo como abrigo, como essa casa, é o que a gente chama de caravanismo, tá? E tanto o campismo quanto o caravanismo, ela pode se encaixar em modalidade de hospedagem,
em atividade esportiva, em hobby e também lifestyle, né, estilo de vida. Quando a gente fala muito de caravanismo, vem muito pessoal na cabeça das pessoas assim, Europa, Estados Unidos, Canadá, e o Brasil ele tem um potencial muito grande para isso. Mesmo antes de toda essa turbulência que a gente passa, há 20 anos, através do Macamp, a gente tenta fomentar o campismo no Brasil e colocar para as pessoas e tentar aumentar a cultura do caravanismo para usar o potencial que a gente tem. Se a gente for pensar, na Europa e Estados Unidos, são países gelados. Agora, por exemplo, eles estão se preparando para o inverno. Eles já estão dando dicas de como você guardar o seu trailer, o seu motorhome, como cuidar daquele motor durante o inverno para ele estar funcionando lá na frente, né? E e no Brasil, né? O que a gente tem? A gente tem um país tropical, a gente pode viajar o ano todo, dimensões continentais, 9.000 quilômetros de litoral, uma malha rodoviária enorme, como vocês falaram na introdução. A gente tem muitos parques nacionais, áreas de preservação. A gente tem diversos climas. A gente aqui consegue, no mesmo dia, viajar num lugar de clima super quente ou clima super gelado. A gente tem diversos ecossistemas, a gente tem muita cultura para conhecer. E vale ressaltar que toda essa gama de empresários e empresas que envolvem os abetanos, a Abeta, elas podem agregar o campismo no leque de serviços deles, né? Então, é importante sempre se antenar nessas coisas. Aí, de repente, a gente se topou com a pandemia. E agora? E aí? Né? A gente se assustou, não sabia o que ia acontecer, e aí a gente começou a ver um crescimento abrupto da procura por trailers e motorhomes, principalmente, pelas pessoas querendo viajar isoladamente, as pessoas querendo descobrir novos locais, não ficar dentro de casa, não ficar nas grandes cidades. E a gente descobriu que o home office funciona, né? As empresas descobriram que o home office funciona e as pessoas vieram com aquela ideia de não há tempo mais a perder. Então a gente começou a ver na mídia as famílias vendendo suas casas ou indo para o interior, então comprando trailers, comprando motorhomes, tentando buscar mudar de vida para uma vida sobre rodas aí, para você poder escolher o destino que você vai estar junto da natureza ou longe de uma cidade grande e tudo mais. E aí a gente vai começar a falar com os convidados, né? Vamos começar pelo Marcelo, que ele é representante da indústria caravanista no Brasil, né? Ele é fabricante, ele tem prestação de serviços de manutenção, aluguel, e aí ele entrou num ramo inédito aí, né? Há alguns anos, que é a importação de trailer, né? Então vamos começar esse bate-papo. Eu queria falar com o Marcelo, a primeira coisa assim, para você contar para a gente um pouquinho sobre você, a tua empresa e o cenário que você atua. Como que você vê o campismo caravanismo no cenário brasileiro? Se você concorda com isso tudo que eu coloquei, como que você encarou o primeiro susto da pandemia e quando e por que vocês apostaram na importação de trailers? Eu pergunto isso porque se alguém fez um investimento grande desse e essa ousadia de importar trailers para o Brasil, é porque acredita no futuro da modalidade, né? Como que você vê esse futuro no caravanismo no Brasil? Bom, primeiramente, bom dia a todos aí. Muito agradecido por participar aí do Summit. Estou estreando aí com vocês no Summit. Patrick já é cliente nosso, amigo de muitos anos. Marco também está nessa jornada com a gente aí também de muitos anos, né? E, assim, o que eu vejo, Marcos, eu concordo assim, com tudo que você disse anteriormente, né? A gente buscou essa importação dos trailers que você falou por último agora, né? Justamente porque a gente teve um problema na legislação de trânsito no Brasil, em 1998, onde se colocou que para você poder rebocar os trailers, você precisaria de carteira E. E, nesse momento, a maioria das pessoas migraram do trailer para o motorhome. E quando foi em 2012 que essa lei foi corrigida, demorou 13 anos para se corrigir, quando essa lei foi corrigida, né, ela abriu de novo a possibilidade das pessoas conduzirem seus trailers com a carteira B, que é o que sempre existiu no Brasil. E, nesse momento, a gente imaginou, como nós somos fabricantes e tudo mais, a gente imaginou de repente, estar fabricando uma linha nova de trailers para introduzir no mercado, uma vez que agora a carteira tinha voltado e começou a ter essa procura. Nesse momento, como a gente
constantemente está viajando nas feiras lá nos Estados Unidos, na Europa, para acompanhar as tendências, né? A gente resolveu, antes de produzir uma nova linha e criar novas matrizes, lançar um novo modelo de trailer nacional, a gente, até porque na época o dólar também era propício, né? A gente resolveu fazer a importação como um teste, né? Para ver o que o brasileiro achava dessa mercadoria importada, o que o brasileiro achava dessa tecnologia que existe lá, quanto tecnologia de ponta, né? E começamos com a importação numa escala bem pequena, bem cuidadosa, mesmo a nível de testar. E com isso acabou-se, quando os trailers chegaram e acabou-se tendo toda essa prospecção, né, do teleamericano no Brasil, principalmente com pós-venda, né, com essa estrutura de assistência técnica, a gente colocou também todas as revendas aí, praticamente aí nos principais estados, e vamos colocar mais, se Deus quiser, a partir do ano que vem. Então, criou uma segurança da pessoa poder comprar um trailer importado e poder, ao mesmo tempo, ter essa assistência técnica em vários pontos do Brasil. Então, isso fez com que as vendas crescessem bastante, as pessoas começaram a repensar a filosofia do trailer, que é um pouco diferente da filosofia do motorhome, cada um tem o seu estilo e cada um ele é indicado para uma situação diferente da vida da pessoa. É isso muito que a gente vê. Então, isso que se deu aí a esse investimento, essa preocupação nossa toda de fazer esse princípio de importação, e hoje, graças a Deus, é um sucesso. Nós temos centenas de trailers rodando aí no Brasil todo e os usuários muito satisfeitos, porque realmente são trailers com uma tecnologia muito avançada, né? E foi isso, assim. Em relação à pandemia, que também você me perguntou, eu acho que a pandemia, na minha visão, tem aquele primeiro aspecto, quando ela veio ali em março, todo mundo se assustou, fecha a empresa, meu Deus, vai acabar o mundo, aquela coisa toda. E daqui a pouco, tudo se reverteu muito positivamente para o setor, porque, assim, a pandemia, ela trouxe, na minha visão, duas coisas importantes. Primeiro, ela juntou a família de novo. O pai começou a trabalhar em home office, a mãe trabalhou em home office, aquele contato com a família, com os filhos, se deu de uma maneira muito rápida de novo e as pessoas tinham que voltar a conviver juntas. Isso foi uma coisa muito positiva. E o nosso produto, ele traz muito isso, né? Ele traz a família reunida. E a segunda coisa que eu vejo da pandemia, que assim deu um boom assim, no mercado dos trailers do motorhome, é a questão da realização do desejo. A pessoa começou a perceber que ela se planejava demais e nunca executava. E tirava muitas informações na internet, nas empresas, em todo lugar, mas não conseguia dar aquele pulo de realmente realizar aquele desejo. E a pandemia, por esse medo da morte, aquela coisa toda, ele fez que a pessoa falasse, não, espera um pouquinho, eu quero ter um trailer motorhome já há 10 anos, há 5 anos, eu vou realizar. Então, eles foram lá e realizaram. Isso que foi que trouxe o boom dentro do nosso segmento, porque as pessoas pararam de sonhar e começaram a concretizar. Então, é mais ou menos isso aí. Entendi, bem legal essa ideia. E você acha que isso vai ser uma coisa momentânea ou acho que a gente finalmente vai conseguir crescer essa cultura do caravanismo no Brasil? Cara, eu acho que a gente vai conseguir realmente crescer o caravanismo no Brasil, porque eu acho que não existe maneira melhor de você desfrutar da sua família em contato com a natureza e com essa coisa da higienização, vamos dizer assim. Ali você tem a sua cama, o seu banheiro, o seu lençol, o seu travesseiro, a sua comida, tudo que você tem está ali. Então, ao mesmo tempo que é muito legal, ele também vem muito alinhado com essa coisa da pandemia, da segurança, das pessoas poderem mudar um pouco os seus hábitos, né? Então, isso eu acho que é muito positivo. Eu acredito que realmente isso aí foi alavancou o mercado de uma tal forma que ele não volta mais para trás, daqui ele vai ser só crescente. Entendi. Bom, e vamos falar um pouquinho então com a Ana e com o Patrick, queridos amigos, né? Graças aos Summits a gente pôde se conhecer e fazer uma amizade legal. Gente, vocês moram num paraíso chamado Fernando de Noronha, né? Onde vocês atuam com atividades turísticas. A Atlantis hoje é a maior agência de mergulho do país. E vocês também atuam no mercado de hospedagem, tanto com hotéis, vocês têm até um barco hotel aqui em Paraty, faz Paraty Ilha Grande e tudo. Mas quando chega nas férias, vocês passam para o outro lado, né? Vocês viram os turistas, caravanistas, e também viajam não só no Brasil como na Europa. Aí eu pergunto para vocês, como que está o Brasil frente a outros países diante nessa questão do turismo, na pandemia? Como que vocês veem o caravanismo tanto lá quanto aqui? E quais são as perspectivas desse cenário? Sei lá, resumir para a gente quem são... faz assim, fala de vocês primeiro, depois eu volto a fazer essas perguntas aí para vocês. Fala de nós, né? Olá, minha gente, tudo bom?
Nós estamos bem felizes de estar participando desse summit virtual, né? No passado nós estávamos juntos em Ilhabela e agora feliz de estar vendo vocês todos novamente. Bom, eu e Patrick, nós trabalhamos muito com o mar, né? Com a área marítima, mergulho principalmente, e decidimos que as nossas férias seriam sempre no interior, visitando lugares assim, muitas vezes longe de tudo, e a única forma que a gente encontra de chegar em lugares mais distantes é através do motorhome. Às vezes, os lugares não têm ainda estrutura, parques nacionais, né, ainda estão em fase de estruturar. Então, a gente encontrou no caravanismo, nessa vida de motorhome, uma forma de explorar lugares novos. E já faz alguns anos, não me lembro mais quanto tempo que faz, que nós começamos a fazer viagem não só no Brasil, né, para todos os parques. Nossa meta sempre foi de visitar o máximo de parques nacionais, tanto no Brasil quanto na América do Sul, e também na Europa, né? Assim, fomos já para ver a Aurora Boreal na Noruega, já fomos para a Namíbia para ver os parques nacionais na África, e todas as nossas férias são sempre nós trabalhamos bastante durante o ano e ficamos assim sonhando com a nossa próxima viagem em motorhome. Isso é maravilhoso, inclusive. E essa viagem de motorhome proporciona para a gente várias vantagens. Uma delas é que se você vai para qualquer lugar, se você tem uma montanha, um lago, ou não importa o atrativo que seja, nós temos a vantagem de poder acampar em frente a ele, né? Você acorda vendo o Torre del Paine, você acorda dentro de um fiord com a aurora boreal na sua cabeça, né? Coisas que você normalmente não teria, talvez, se você estivesse hospedado num hotel, que está sempre numa zona urbana. Então, juntando a isso, nós gostamos muito de fotografia, fazer foto. Então, é o prazer também de estar nesses lugares e brincando de fazer foto. Então, é uma forma de passar férias que a gente mais gosta. Vou passar aqui para o Patrick. Por sinal, gostar de brincar, de tirar foto é sacanagem, né? Porque quem já viu as fotos que o Patrick tira, sabe do que eu tô falando, né? Vai lá, Patrick. Bom, o motorhome para nós é talvez a única atividade assim de lazer nossa que em nenhum momento se transformou em trabalho, entendeu? Então a gente faz parte da ABETA, né? Transformamos vários hobbies nossos em trabalho, né? E o motorhome, né? Deixamos isso para os profissionais, né? Então eu colocaria o motorhome tipo como tem duas coisas importantes para mim no motorhome. A primeira é que eu não considero como um fim em si, né? Eu considero isso como uma bela ferramenta, né? Então, a segunda coisa é que, ao final, é um bombril. A gente fica rindo, às vezes, né? Quando a gente vê alguns praticantes do caravaning, né? Ou usuários de motorhome, mas, do outro lado, a comparar uma pessoa de 80 anos que atravessa o Brasil 2 vezes por ano e que já foi até o Alasca, mas que gosta, a esposa dele gosta do cachorrinho e gosta da novela na televisão à noite no camping, a gente às vezes acha, isso não é exatamente a atividade que a gente desenvolve. Mas do outro lado, mesmo assim, com todas as proporções guardadas, é uma coisa fantástica. Essa pessoa ela deslocou o modo de vida, ela não saiu radicalmente do modo de vida dela, mas ela de alguma forma, ela inova, ela tem uma vida saudável, uma vida, assim, de aventuras, entre aspas, né? Por que eu digo também que é uma ferramenta? Porque, ao final, eu conheci lá na fábrica do nosso amigo, né, o grande amigo, o pai do Marcelo, conheci, por exemplo, o escalador. Então, ele comprou o motorhome para poder chegar mais perto e poder estar realmente no pé das pedras que ele gostava de escalar. Como a Ana falou, no nosso caso, é mais fotografia, né? Entre outras coisas. Então, no caso da fotografia,
O exemplo de Torres del Paine é muito legal. Nós estacionamos assim na entrada diretamente no portão da parte onde tem uma visão maravilhosa de Torres del Paine. Tinha um vento, um frio lá fora, lá dentro estava quentinho, gostoso. E às 5 da manhã a gente saiu, foi até difícil encontrar a entrada, seguimos a trilha e aquela luz maravilhosa chegando, e os turistas chegaram os primeiros que se deslocavam de hotel, até de hotel de luxo que tem lá perto, de destinos mais longe, chegaram às 9 da manhã. Então, vamos botar das 6 da manhã até as 9 da manhã, Torres del Paine era nosso. Então, é uma ferramenta maravilhosa, né? E como que vocês veem as perspectivas desse cenário para frente aí? Bom, Vocês que são empresários do turismo aí, em todos os graus. Olha, a gente teve surpresas muito gratas, né? Nas nossas viagens. A gente está notando, isso o Marcel deve notar, que esse público de 10 anos atrás, que era basicamente antigos campistas, pessoal do auge da associação, do turismo, dos camping clubes do Brasil e aquelas coisas, está se regenerando. Nós, recentemente, na nossa última viagem, que foi para o Atacama e que foi para o Uyuni, no caminho a gente fez uma amizade maravilhosa com um casal, bem mais jovens que nós, que estava voltando com uma Sprinter 4x4, voltava no outro sentido, e até hoje estamos mantendo contato, né? E é um pessoal que tem na faixa dos 40 anos, né? Então, é óbvio que tem um fator limitante, né? Se o pessoal quer um motorhome mais moderno, mais luxuoso, que nossa sociedade nos empurra um pouquinho na direção do consumo, tem que fazer escolhas na vida, mas também tem 1000 formas alternativas, né? A gente acompanha vários sites onde tem motorhomes até com placas estrangeiras a partir de 4 ou 5 mil dólares, e então dá para ingressar, né, com uma coisa. Então, só para complementar, com relação ao público que faz caravanismo, né, que é o nosso caso, como nós estamos dialogando com as pessoas que têm pequenas empresas de ecoturismo e turismo de aventura, deixar bem claro que esse nosso perfil de turista, né, que nós somos de campismo, é um turista que consome bastante, né, desde o passeio dentro dos parques, como nos restaurantes, inclusive quando nós temos possibilidade de ter alguma pousada, algum hotel fazenda, nós somos os primeiros clientes a se hospedar e estacionar e usar toda a estrutura todo mundo conhece a gente justamente porque nós sempre chegamos nesse lugar, nesses hotéis fazendas e buscamos apoio. Então, nós somos consumidores, inclusive, principalmente dos passeios oferecidos pelos parques. Então, nossos grandes companheiros são os guias, né? Então, todos os parques, a primeira coisa que nós fazemos é contratar os guias, obviamente, e consumir restaurante, passeios, tudo que está disponível. Somos os maiores clientes. Então, é importante entender que o campista, o pessoal que tem motorhome, deve sempre ser levado em consideração como futuros clientes que vão consumir nas suas atividades, né? Isso é o que nós fazemos em toda a nossa viagem, é o que faz todos que viajam pelos parques nacionais ou pelos lugares turísticos. E agora, com essa pandemia, né, como o Marcelo bem explicou, está claro que, graças a Deus, finalmente, o mercado consumidor começa a olhar para esse mercado, né? Então, eu acho que está na hora realmente de ver um bom futuro, né? Eu acho que a pandemia passou a ser uma oportunidade, inclusive, para o campismo, como o Marcelo sabe. Há anos que nós fazemos isso e a gente sempre fica preocupado para saber se vai ter uma continuidade, né, desse mercado, e acho que agora é uma oportunidade que surgiu, não só no Brasil, como nós estamos vendo hoje um boom enorme na Europa, na Alemanha, na França. Nesse último verão, nunca se vendeu tanto motorhome ou trailer na história.
Nos Estados Unidos, a mesma coisa, né? Então, eu acho que vejo muito turismo. Um exemplo que eu estou acompanhando, a Hummer, né, que é o maior fabricante da Europa, lançou há mais ou menos 4 anos atrás um modelo de teste, né, que para mim ilustra bem essa mudança de mentalidade na Europa também. Esse modelo de teste é um mix de motorhome relativamente confortável, mais destinado a 2 pessoas, até 3, assim como o quebra-galho, e com tração sobre um modelo Mercedes Sprinter e com tração 4x4. Então, seria quase que um mix entre esses caminhões maravilhosos que a gente enxerga na estrada e aquele tradicional, aquele motorhome tradicional. E estou acompanhando, assim, desde o início a venda desse modelo, e agora tem 6 meses de fila para conseguir um, e quem mesmo fez o pedido com entrega daqui a 6 meses, muitas vezes está sendo enganado e pedem mais paciência. Então, esse modelo ilustra bem essa mudança também de mentalidade na Europa e o futuro dessa atividade. Gente, vocês estão me ouvindo? Eu caí aqui, não sei o que aconteceu. A gente está com o tempo super difícil aqui. A Polly vai entrar para a gente mudar de bloco ou a gente já vai entrar no segundo bloco? Assim, né? Aqui, assim, a gente tá te ouvindo, não sei se você tá ouvindo a gente, né? Ao vivo tem dessas coisas, hein? Então, assim, vamos chamar o segundo bloco. O pessoal da técnica vai acompanhando aí. Sim, bom, pessoal, estamos voltando aqui agora. Bom, primeiramente vamos agradecer, né, Gil? A gente deu uma saída assim meio brusca, né? A gente teve alguns probleminhas técnicos aí com o Marcos, mas ele já está de volta aqui com a gente. Então, vou mandar um beijo grande aí para a Ana, para o Patrick, para o nosso outro convidado também, né? O Marcelo, não é isso? Então, gente, muito obrigada aí por ter participado. Vamos dar... olha eles de novo. Então, gente, colocou os 4 agora Todo mundo novamente. Aí. Então, deixa eu deixar vocês se despedirem de nós, né? Por favor. Isso aí. Queria agradecer, então. Tchau, tchau. Isso aí, queridos Ana e Patrick, querido Marcelo, desculpa aí o problema técnico, mas muito obrigado pela participação de vocês aí, é muito importante. Obrigado. Tá ok? Obrigado. Vamos começar o segundo bloco, então, a bordo de uma Kombi. A gente tem a Drica, lá em Portugal, que ela está morando permanentemente numa autocaravana, como é chamado o motorhome, né? E também a gente tem nós mesmos aqui, que estamos morando em Paraty no motorhome, de uma maneira fixa, mas provisória. A gente nunca sonhou em viver na estrada, né? Então, a gente vai começar a conversar aí com a galera. Começando pela Vanessa e Otaviano, né? Eu conheci esses caras há 5 anos atrás, fazendo um job lá em Rio do Sul. Eles já estão há 4 anos viajando a bordo de uma Kombi, pelo Brasil e pelo mundo, 2 anos no Brasil e agora 2 anos pelo mundo, só voltaram por causa da pandemia. E eles já estão batendo quase 900 mil inscritos no canal do YouTube. Eles viraram meio que referência aí para essa galera que quer montar uma van, montar uma Kombi e ir aí para cair no mundo, né? Então eu queria começar com eles, para ele falar um pouquinho sobre eles e principalmente responder uma pergunta. Viver na Kombi, viver na estrada, é sacrifício ou libertação? Já começamos bem, hein? Marcos, muito obrigado, primeiramente. Eu acho que eu e a Baixinha, a gente está muito feliz de poder estar participando aqui junto com vocês. A Adriana também, prazer aí conhecer. Obrigado a todo mundo do Summit aí pelo esse convite também, para a gente poder estar falando. E dizer para ti, é muito complicado, mas se tu tiver o espírito aventureiro e se tu tiver esse espírito que a gente tem de conhecer o mundo, de ter a vontade de conhecer o mundo, é muito fácil, não importa o meio que você está indo. A parte de, acho que na verdade, deixar a gente preso em casa é o que deixa a gente nervoso, é o que deixa a gente com problemas. A hora que a gente cai na estrada, a hora que a gente vê o próximo destino que a gente tem para fazer, é aí que está a nossa alegria. Muita gente, quando vem conversar comigo, com a Baixinha, vem falar conosco, falar assim, nossa, qual que é o lugar mais lindo que vocês já visitaram? Qual que é o melhor momento da estrada? A gente diz, a hora que a gente senta atrás do volante e está indo para o próximo destino. Essa é o melhor, essa é a alegria acho que do caravanista, das pessoas que estão aqui. E eu e a Baixinha, a gente acaba sendo muito feliz
Eu acho, Marcos, que a gente, quando saiu tudo isso, toda a nossa história, a gente começa num simples, a gente achar um livro de um aventureiro, que a gente leu, achou incrível, e a gente pensou, poxa, tá todo mundo escrevendo o livro das histórias, ninguém tá gravando um vídeo. Como se o livro ele fosse como é que pode dizer? Um diário de bordo. Um diário de bordo. E a gente pensou em criar um vlog de bordo. Vídeos de bordo. Vídeos de bordo, né? Naquela época. E a gente criou um canal sem pretensão nenhuma, simplesmente querendo compartilhar a nossa vida feliz dentro da estrada, mostrando como era possível também, porque muita gente tinha dúvidas naquele momento, se era possível ou não. Admito que a gente também tinha. Mas caímos na estrada naquele momento e desde aquele momento e saímos. E cada vez mais fomos aprendendo a viver, fomos conhecendo cada vez lugares mais lindos, e aí criamos essa história incrível, que tá eu e a Baixinha aqui juntos, né? E a partir desse momento a gente descobriu que a nossa felicidade está mesmo na estrada. A gente se sente deslocado quando a gente está parado, quando a gente não está conseguindo rodar, a gente se sente meio tipo, preciso sair daqui, senão eu vou começar a criar raiz, e assim vai. Eu acho que, conforme as outras ali também, conversas que a gente teve com o pessoal que está vindo aqui na Beta, a gente também é um outro lado, a gente tem o pessoal que já estava ali conversando, que já produz os motorhomes, a gente, eu acho que é a sementinha. A gente planta discórdia em todo mundo, porque a gente não tem muita coisa, o nosso carro é construído em casa, o que eu acho que também é interessante falar, porque a gente é o pontapé inicial, todo mundo que está começando, às vezes, eu não tenho muito dinheiro, eu não consigo fazer aquilo. Eu acho que a gente é aquela sementinha, para todo mundo poder participar, para todo mundo poder entrar no caravanismo. Experimentar, né, a experiência. E porque a gente sabe que depois que tu tem a experiência, tu sempre está olhando ali para aquele carro maior e fala, eu entrei aqui, mas eu estou olhando lá, eu quero também ter aquilo lá. Tem que dar o primeiro passo e depois vai evoluindo conforme a paixão aí do campismo vai abraçando você. E é legal porque vocês têm esse espírito mesmo, porque você vê, o Otaviano e a Vanessa moram na Maria Eugênia, que é a Kombi deles, né? E, cara, ela é super minimalista mesmo, pra você ver, não tem banheiro lá. Eles já viajam há 4 anos sem precisar do banheiro, ou seja, esse minimalismo, ele pode fazer parte de uma maneira muito positiva, né? Mas eu quero também fazer essa mesma pergunta para a Drica, né? A Drica Schmidt, velha conhecida, betana, que todo mundo sabe, é uma daquelas pessoas que você se apaixona quando você conhece ela. E a gente, desde que se conheceu, a gente sempre fica trocando WhatsApp e tudo mais. E ela começou no ano, acho que no passado, a confidenciar para mim, a trocar ideia de querer morar na autocaravana, no motorhome lá em Portugal, na cidade que ela mora, sendo que ela vinha muito também para Noronha, que ela tem a empresa dela lá. Aí eu queria também que você falasse um pouquinho sobre você, e eu queria que você falasse para as pessoas que têm essa maior dúvida, assim, nessa questão do minimalismo do motorhome. É sacrifício ou libertação? Ai, bacana demais estar aqui. Espero que me ouçam, porque a internet na estrada é bem difícil, como os meninos aí devem poder validar, né? Olha, Inspirador tá aqui. Inspirador tá com um casal jovem, assim, super minimalista, com o meu super companheiro, camarada, que me inspirou nessa jornada de autocaravanismo e um ativista massa. Eu queria que, de repente, aqui quem estiver assistindo prestigiasse mais a Macamp, porque esse trabalho de associativismo no Brasil, pelas classes que a gente é apaixonado, é muito importante. Essa representatividade que a Beta também faz com o pessoal do turismo de aventura e ecoturismo, né? Mas não, exatamente, é uma ótima pergunta, porque eu não cheguei nesse nível de minimalismo desses meninos guerreiros. Eu tenho a minha Gaia, a minha chama Gaia, ela já veio com esse nome porque era de uma professora de yoga aqui de Portugal. A minha Gaia tem banheiro, tem chuveiro quente, tem tudo, mas ela tem 27 anos também, ela é de 93. Foi o que deu para comprar na hora. Eu comprei ela por uma paixão, inspirada também pelo Patrick e pela Ana, impulsionada pelos eventos da Beta, pelos summits que eu fui, e comecei a conhecer mais um pouco, né, da viabilidade do autocaravanismo com o Marcos indo com a família, a pequena dele, a esposa dele, Patrick, Ana. Então isso me motivou a comprar a Gaia para viajar, né? Só que desde a pandemia, né, depois que a ilha fechou, eu tenho uma empresa de ecoturismo em Noronha, a ilha fechou desde março. Então, essa pandemia chegou para mim igual um tsunami, né? Varrendo tudo.
E aí eu fiquei agarrada num tronco. E esse é o meu tronco, a Gaia. A Gaia é o meu tronco. Diminuir tudo que é custo, abrir mão de tudo que é fixo. E aí o que era para ser viagens por paixão, como é o caso de vocês, que tem que estar sempre em movimento. E vocês têm esse trabalho online, né? Que os nômades digitais adoram, porque você pode viver na estrada ganhando, né? Não é o meu caso de euzinha. Euzinha tenho que ir atrás do trabalho. Então, a palestra do Guto hoje de manhã me fez comparar bem o meu caso com um dos meninos, do Otaviano e da Vanessa, porque no meu caso, eu como os pássaros migratórios, né, migrantes, eu tenho que ir onde tem trabalho. Então, a Gaia, ela me possibilita estar sobre rodas para eu levar a minha casa onde tem trabalho. Eu não faço trabalho na internet, então eu acabei de fazer um trabalho de cuidar de um alojamento de cães e gatos para uma senhora inglesa que teve que ir para a Inglaterra passar 2 meses. Então, fiz esse projeto lá. Foi ótima, experiência enriquecedora. Nunca tinha trabalhado com bichos, adoro bichos e eu acho que isso é muito enriquecedor, porque você, aos 44 anos, poder fazer um trabalho que você idealiza, né, que vai ser perfeito, que eu sempre falava, nossa, trabalhar com bicho deve ser mais fácil do que trabalhar com gente, né? Só que não. Então, você fazer o trabalho, ele te possibilita esse aprendizado, né? Cheguei a ser também depois desse, eu fui brevemente assistente de pedreiro, que também foi bem enriquecedor como experiência. Tudo é ganha-pão nessa hora, né? Com certeza. E aprendizado, né? E aprendizado, né? E agora o último foi que eu fui cliente oculta para a Lexus, para um carro da Lexus que custa 240 mil reais. Daí eu dirigi ontem ele. E para mim o maior desafio foi chegar na concessionária passando para o vendedor que eu era uma cliente em potencial, né? Com esse look meu meio hippie, meio turismo de aventura, meio ecoturismo, e eu ainda fui com a minha casa, né? Então eu acho que tudo isso são vivências que eu vou levar para a vida, e eu tenho usado então essa pandemia para, como muita gente, né, se reinventar, muita gente tem feito isso, mas a comparação principal é essa, eu não abri mão de conforto como os meninos, eu faço questão desse conforto mínimo, mesmo tendo 27 anos, e estou aqui para responder as perguntas dos sonhadores, e acho super válido os meninos também começarem fazendo básico, porque eu acho que vocês falaram tudo, viver num carro precisa experimentar antes de tomar essa decisão, né? A Ana do Patrick, a Ana Miller, me falava muito, quando eu trocava figurinha com ela e com o Má me ajudou muito na compra da minha, e até hoje eu lembro que ele fala, olha, 100 litros de água vai ser pouco, e realmente é pouco, a gente começa a lavar a louça de uma outra maneira, né? Mas isso eu vou deixar para depois, se vocês quiserem falar. A história é essa, então. É legal que a Drica colocou uma coisa muito importante, que acho que todos nós aqui somos prova, né? A mídia, quando a gente fala na mídia de motorhomes e tudo, para dar Ibope, sempre se fala de coisas caras, né? Pô, preços de apartamentos e tudo, e não precisa, gente, é que nem carro, você pode ter um super carrão que custa milhões e pode ter um carro usado, velhinho, que vai te levar do mesmo jeito, né? Então você vê, o Otaviano e a Vanessa moram numa Kombi que eles compraram com o dinheiro que eles tinham, eles reformaram e fizeram tudo lá dentro, que como todo mundo pode ver no canal deles. 20 mil reais, ela pronta. Pois é. A Drica tá lá falando, nossa, a Gaia novinha, cara. A Gaia novinha. A gente morou 2 anos e meio aqui no nosso trailer de 6 metros quadrados em 3 pessoas e maravilhosamente, num trailer 89, e hoje a gente tá morando num motorhome 92. E a gente tá morando provisoriamente porque o nosso sonho é ter um sítio que também tem o mesmo nome, Gaia, por coincidência. E isso assim, a experiência que a gente teve morando provisoriamente, porque a gente não pensava em morar no motorhome, no trailer, foi maravilhosa, porque a gente descobriu que a gente pode viver com muito menos. E de repente você descobre que você pode morar permanentemente, para sempre, se você quiser, a bordo de um motorhome, seja viajando, seja fixo, né? E aí uma coisa que eu queria saber de vocês dois, muita gente vai fazer assim, eu já não sou mais esse
eu não sou, como eu estou provisório, eu não sou uma pessoa para dar esse parâmetro. Sobre custos, vocês, não com números, mas vocês conseguem fazer uma comparação aí do que é viver fixo numa casa, num apartamento, trabalhando fixo numa empresa e tudo, e depois morando em um motorhome, tanto na estrada como fixo? É uma pergunta Bem dinâmica, relativa bem também. relativa, eu ia falar, é bem dinâmica. Tem vários pontos ali que a gente pode abordar. Porque, por exemplo, a gente que mora numa Kombi, se tu tem um espírito bem aventureiro, tu consegue abaixar muito o custo. Principalmente, por exemplo, quando a gente vai rodar aqui dentro do Brasil, que é a nossa casa, a gente tem uma malha rodoviária muito grande e muito do escoamento de toda a nossa produção, ela é feita através dos caminhões. E o caminhoneiro, ele precisa da mesma infraestrutura que a gente precisa na Kombi. Ele precisa de um chuveiro, ele precisa de um banheiro ali para ele ter o acesso. Então, os postos são muito adequados para a gente. Por isso que eu digo, mas tem que ter o espírito da aventura, porque tu vai acabar. A gente sempre falava que entre a transição, era o momento de transição entre uma aventura e outra, era um posto de gasolina. Que a gente sempre estava indo lá, tomar o banho, fazer nossas coisas. Claro que a gente tem sempre aqueles artefatos de campo e tal que a gente pode fazer. Então, com isso, a gente conseguiu numas épocas, porque quando a gente saiu, Marcos, sabe como é que foi? A gente saiu sem nada, a gente estava muito no limite, então a gente puxou o cinto para a gente tentar fazer o máximo possível. Quanto é que a gente conseguiria economizar? Então, a gente foi muito baixo, a gente conseguiu chegar quase a um aluguel, só o aluguel da casa era o que a gente estava gastando, né? Na verdade, quando a gente saiu, que a gente tinha um orçamento extremamente limitado, a gente saiu gastando metade do que a gente gastava em casa vivendo uma vida convencional. Então, o nosso custo reduziu na estrada no início, porque a gente realmente apertou bem os cintos, porque a gente precisava ganhar fôlego na estrada. Claro que, conforme o tempo foi passando, o nosso trabalho foi evoluindo, a gente vai se permitindo usufruir um pouquinho mais de conforto. Mas se você realmente quer e gosta, você consegue jogar o teu custo muito lá embaixo na estrada. Porque... Não só a gente só foi uma semente inicial, eu acho que já tinha outras pessoas, e outras pessoas de dia já fazem. A gente está falando de muito baixo mesmo, e tu conseguir sobreviver. Digamos assim, se tu se adequar à aventura, a aventura se adequa. Porque quando a gente fala dessa nossa saída, dessa coisa, tem muito da nossa busca pela felicidade. E dentro da estrada, dentro da experiência que a gente vai vivendo, a gente começa a ver que a felicidade ela não está, às vezes, ali em gastar muito, às vezes, ou querer aquele artefato, em sim viver uma experiência. E, às vezes, essa vivência da experiência, ela é de graça. Ela não é, tu parar na beira da praia, fazer um negocinho, depois você dorme. Então, o seu custo, ele consegue baixar muito ali, se você quiser. Mas, e tem um outro ponto também que eu acho que eu posso agregar, que é o que a gente sempre fala, assim, quando a gente é aventureiro. Todo mundo, quando fala pra gente, fala assim, pô, mas e o banho? Pô, mas e o banho? Porque a gente não tem o banho. Todo mundo fala assim. E a gente também sempre fala isso. A gente fala assim, é engraçado, porque quando a gente morava em casa, quando a gente voltava do trabalho, uma das melhores coisas do dia era eu entrar, abrir um chuveiro e tomar um banho. Um banho relaxante e relaxar. no final do dia, né? Só que quando você cai na estrada e você vive o caravanismo, você vive as aventuras que tudo isso te dá durante o dia, o banho ele é só um detalhe. Tu fica feliz do dia inteiro de tudo que aconteceu, de tudo que tu viveu, e tu chega à noite, tipo, vou tomar um banho ali rapidinho, depois para dormir, que amanhã eu quero mais, amanhã tem mais, e assim vai. Então, você acha que a gente acaba também mudando um pouco dos valores, das coisas que a gente tem, e acaba aproveitando mais. Eu acho que é isso também, assim. Por isso que o custo também vai lá embaixo. É tudo uma surpresa, né? Bom, quem conhece, vocês sabem que vocês conseguem fazer milagre aí com os custos, né? E a gente, assim, a gente morando aqui também, a gente percebe que, nossa, se for comparar com o IPTU, com os gastos normais de manutenção de uma casa e tudo, dá para você morar num motorhome no Brasil, falando assim, morando num camping, pagando uma mensalidade, nossa, muito mais barato do que numa casa. Inclusive, acho que dá para agregar só mais um detalhe, que uma dessa nossa volta, quando a gente fez a volta pelo Brasil inteiro, o Nordeste é como se fosse assim, como é que a gente pode falar? Não é o veraneio, não, como é que eu vou dizer? É a aposentadoria dos caravanistas, assim. Porque você vai lá e quando você vai chegando e vai passando nos campings, aí eles estão em bando, é 18, é 20, tudo junto. Aí você olha e fala assim, não, mas como é que vocês estão aqui? Não, a gente vai passar 3 meses aqui. Não, mas como é que vocês fazem? Não, a gente vem todo mundo junto, negocia todo mundo junto a mensalidade, e aí um cara com motorhome gigantesco, que tem tudo, ar-condicionado, não sei o quê. Não, mas quanto é que tá pagando por mês? 400 pila. Eu falei, meu Deus, com água, energia de frente para o mar, com um caminhão enorme, R$400. Onde é que tu paga esse aluguel? Não tem, nunca vai fechar a conta, entendeu?
É verdade. E aí, Drica, você é em Portugal, você está morando num parking trailer, você está morando estacionada em via pública, como é que é essa relação do custo aí? Estou em via pública, Má. Nesse momento, eu terminei aquele trabalho onde eu estava no terreno daquela senhora inglesa, fiquei plugada na energia, ela fornecia energia, né? Tem essas coisas também, tudo muda, né? Na negociação do trabalho, você começa a negociar se eles vão me dar um cabo o cabo não, vão me dar energia, acesso à água. Bilha de gás, né? Botijão de gás eu tenho 2, então o gás me dá aquecimento. Agora estamos começando o inverno, meu aquecedor é um ótimo aquecedor a gás, e me dá também o fogão, né, de 3 boquinhas. Então o gás é assim. Aí eu tenho um painel solar também, que me dá uma certa autonomia, mas eu estava conversando com você anteontem sobre como talvez eu precise de mais um painel solar, talvez, ou então de fazer alguns ajustes, que você já me ajudou. Mas o painel solar, então, me dá energia de graça, né? Se eu conseguir colocar de uma maneira bacana, com uma bateria boa, um inversor bom, e mais um painel, de repente, até no inverno aqui em Portugal, que Portugal é um país muito ensolarado, né? E água eu pego também, como os meninos, eu pego em postos de gasolina, naquelas águas que é para lavar o vidro, eu finjo de morta, paro e ponho a mangueira dentro do meu tanque até alguém falar alguma coisa. E às vezes vem bem pouquinho, e eu fico lá um tempo, e aí eu finjo que eu tô calibrando os pneus, né, aquela coisa. Mas tem dado certo. Mas tem também lugares aqui que você põe uma moedinha e você põe água, né? Obviamente, tem coisas mais estruturadas na Europa, como as áreas de serviço de autocaravana, as ASAs aqui em Portugal. E aí você entra, põe a moedinha, você enche o seu tanque de água limpa, você despeja as suas águas cinzas e você também despeja o seu vaso sanitário, né? E por poucos euros, né? 3, 4 euros. Então, o custo é muito baixo nesse Gente, sentido. água cinzas é a água que sai dos ralos do box, do banho e das pias, tá? E as águas negras, os detritos, são do vaso sanitário. São duas coisas separadas no motorhome, exatamente para ter esse descarte mais adequado ainda. E aí, para baixar esse custo, né, como os meninos também fazem, e a gente repensa tudo na vida, eu espero que essa pandemia tenha chacoalhado muita gente para o ponto de repensar os valores, né, as prioridades e tudo mais. A gente usa muito menos água, né? Eu tenho 100 litros de água, eu lavo a louça hoje de uma maneira completamente diferente. Não porque eu vou pagar aqueles 2, 3 euros pela água, mas é porque, né, vou ter que ir no posto, passar para evitar alguns perrengues, porque vai ter perrengue, né? Morando na estrada, diferente de morar num apartamento todo confortável fixo, vai ter alguns perrengues, vai dar mais trabalho, né? Porque você não vai abrir a torneira e vai estar ligado à canalização, né? Então tem que ter isso em mente também. Agora, os banhos que os meninos estavam falando também, eu passei 3 dias numa barragem, né, de um rio, e eu, sinceramente, eu passei 3 dias sem tomar banho, tomando banho no rio, né? E eu lavava, assim, as partes íntimas no final do dia, por desencargo de consciência só, né? Porque eu passava o dia na água, no rio. Então, eu acho isso muito bacana também, como a vida muda, e aquilo que o Otaviano falou, você reprioriza o que é importante, né? Em vez de você trabalhar o dia inteiro e chegar e dar valor a um banho no final do dia, não, você passa o dia tomando banho. Então é outra coisa, né? É verdade. Gente, a gente está com o tempo, mais 2 minutinhos aí para as últimas considerações. É legal a gente falar também a liberdade que todos vocês têm, né? Eu lembro quando eu conheci o Otaviano e a Vanessa, eles tinham uma outra visão aí do projeto, né? Das imagens aéreas, tudo, e puderam com mais facilidade mudar os planos um pouquinho. E a Drica, ela tem a possibilidade de conseguir um trabalho até em outro país e levar a casa dela, né? Ela não está mais presa no aluguel, Então vamos lá, vamos fazer as considerações finais aí e falar um pouquinho sobre isso aí. Eu acho que a gente tem hoje em dia uma flexibilização muito grande. Por exemplo, para nós que a gente está conseguindo trabalhar da internet, a Drica que está lá na Europa fazendo essa conexão com a gente, querendo ou não, isso aqui é um trabalho que a gente está realizando. Isso permitiu a gente conectar. A internet, eles dizem disso, né? Que ela conectou pessoas distantes e separou pessoas que estão perto, que tá todo mundo assim também, olhando para baixo e fazendo as coisas. E isso é mais uma delas. A gente, quando a gente cruzou com o Marcos naquela vez, a gente tinha um projeto de a gente
criar imagens aéreas pelo Brasil inteiro, que a gente tá, documentários e tal. Mas conforme o trabalho foi seguindo, a gente foi aprendendo, a gente foi vendo as histórias das pessoas na estrada e a gente foi aprendendo. Isso que esses trabalhos que a Drica está fazendo, a gente viu que tem muito no Brasil também, tem muito lá fora, e muita gente fazendo esse tipo de coisa. É muito comum. Quando você entra no meio que a gente está, a gente vai aprendendo. Eu acho que é como tudo na vida. As experiências que a gente vai vivendo, a gente vai absorvendo as partes boas que a gente vai tendo e vai criando novas experiências. A gente vai agregando isso, acho que a nossa própria vida, o nosso próprio trabalho. Isso fez com que a gente evoluísse também, a gente repensasse a cada momento, a cada quilômetro rodado, a gente aprimorasse o nosso trabalho até onde estamos agora, né, Baixinha? Desenvolvendo vídeos para o pessoal, trazendo alegria para todo mundo. Eu acho que atualmente o nosso conteúdo ele virou isso, ele era um conteúdo para a gente produzir mais imagens aéreas e ele se transformou num dia a dia, no mostrar que é possível, mesmo com todas as dificuldades, todas as coisas, a gente está sempre com um sorriso lindo, maravilhoso, porque para a gente é incrível. Toda a experiência e tudo que a gente está podendo viver é um negócio que para a gente nos traz muita alegria. Então a gente consegue transmitir toda essa alegria através dos vídeos que a gente vai produzindo. Hoje a gente trabalha da estrada, vivendo experiências e compartilhando experiências. E como isso aos poucos veio dando certo, a gente já hoje não tem mais prazo estimado para acabar. A gente realmente não tem uma data, eu quero viajar até tal ano. Não tem. Hoje a gente vamos viver na estrada até a hora que dá na telha, por aí. É isso aí, gente. Drica, estão me chamando a atenção do tempo. Como você sempre trabalhou na organização, não vou ficar triste de te cortar aí. Eu queria agradecer muito vocês. Eu queria agradecer muito a Beta pela oportunidade de fazer esse painel. Acho que é muito importante. E fica a dica. Mostrar para as pessoas que elas podem sim viver na estrada. O minimalismo é muito legal. E principalmente para os empresários do setor. Campismo e caravanismo é um leque a ser aberto aí, mais uma função para vocês também ganharem dinheiro, tá? Tá crescendo e o nosso potencial no país é muito grande. Chamar a Poli, você vai estar já... Escuta, eu tô aqui, Marcos, eu tô aqui rindo, eu e o Gil, por vários motivos. Vai, Gil. Vai lá. Primeiro agradecer a vocês, né? O papo foi bom demais, deu vontade ainda a gente ter essa experiência aí de viver no motorhome, ter essa liberdade toda. A Drica, queridíssima. Drica, era por isso, porque você já sabe como é a organização nossa. Você conhece já a casa, né? A gente quando sabe, corta a Drica aí, porque né, a Drica já é de casa. Mas eu queria te mandar um beijo, tô morrendo de saudade. Queria muito ter falado com você, interagido um pouquinho mais, mas a gente não vai ter oportunidade ainda em outro momento. Eu estava aqui lembrando, inclusive, eu já fiz essa parceria aqui que eu tô com a Poli aqui com a Drica lá no território Mantiqueira. Né, nós somos apresentadores lá do Summit, foi super bacana e valeu demais, gente. Valeu, Marcos, obrigada aí, obrigada meninos, casal maravilhoso e pode ter certeza, pelo menos para mim me despertou assim um interesse enorme. Vamos começar a conversar porque eu acho que eu vou querer ter a minha também, hein? Vou querer ter a minha Gaia aí em algum momento dessa história.